Queridos, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. E esse assunto, ele diz respeito a todos nós. É um assunto que passa por todos nós. E eu gostaria que nesse momento a gente pudesse manter o nosso coração, manter a nossa mente conectado com Deus. Sair apenas quando for realmente estritamente necessário. E eu quero que você se permita mergulhar nos textos bíblicos, em especial no texto bíblico que iremos tratar aqui, Daniel. Quero que você nesse momento ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. E eu quero que, meus irmãos, no fim desta noite, nós saiamos daqui reformados, saiamos daqui com um entendimento e uma prática, e uma inclinação para uma prática bíblica, para uma vida de oração. E eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9. Depois eu vou... já está aí, tá bom? Daniel, no capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 ao 19. E o desafio é que os irmãos permaneçam aí firmes, sem se dispersar nessa leitura. São 19 versículos, não é muito, mas é uma oração que Daniel fez. Lembre-se, Daniel, ele é um adolescente, foi um adolescente que foi enviado para a Babilônia, no ano 605 a.C., na primeira incursão de Nabucodonosor, quando ainda era general do exército babilônico. Ele foi para Jerusalém, após um cerco, conquistou Jerusalém e levou cerca aí de 15 mil pessoas, entre elas Daniel, um adolescente Daniel e os seus amigos. E lá Daniel vai ser testado, mas será aprovado, e Daniel vai ser um homem que vai ter um legado maravilhoso. E em certo momento nós vamos ver que Daniel, ele vai fazer esta oração, e essa oração, meus queridos, é um modelo, podemos dizer, uma teologia bíblica acerca da oração, o modelo que nós podemos olhar, e também em paralelo com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, na oração do Pai Nosso, nós vamos ver como nós temos a ganhar acerca do entendimento da oração. Então acompanhe comigo essa leitura e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, jejum, pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. 2 pontos. Aí agora nós vamos para a oração de Daniel, que pela graça do Senhor foi preservada, escrita para a nossa edificação. Daniel orou assim: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes.
não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê, age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Pai Santo, nós entramos com muita ousadia diante do Senhor agora. E o Senhor, que habita em luz inacessível, se torna próximo, conhecido, a ponto de nos chamar de filhos. E nós nos aproximamos de ti, Pai, no nome de Jesus. É tão somente pelo nome de Jesus que nós podemos chegar a ti, Pai Santo. E assim como teu servo Daniel orou ao Senhor, Pai Santo, há cerca de 2430 anos atrás, nós também estamos orando ao Senhor, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E agora, Pai, o nosso pedido é que o teu Santo Espírito nos ensine a termos uma vida de oração, nos ensine, nos constranja e nos incline para que venhamos a desenvolver uma vida de oração, para que crianças, para que adolescentes, para que jovens, adultos, idosos da tua igreja possam desenvolver uma vida de oração, para que venhamos orar como convém, para que venhamos aprender a orar como convém, para que venhamos, ó Deus, a quando tivermos diante de ti, usar as palavras que convém, para que em tudo o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. Usa-nos, Pai Santo, que o teu Santo Espírito seja o nosso mestre agora, como sempre é, para a glória do teu nome, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse é um tema, como eu disse, muito importante. E talvez seja um dos temas mais falados em todos os círculos, é um dos temas mais falados, é a oração. Em todas as religiões fala-se de oração, há diferença, como nós cristãos entendemos oração, mas o termo oração é falado por todas as religiões, o assunto está em todos os círculos. E para os irmãos e as irmãs terem uma ideia, até a ciência está trabalhando, investigando acerca deste assunto, oração. Para os irmãos terem uma ideia, eu trouxe aqui só algumas pesquisas, que falam um pouco sobre isso.
E estas pesquisas vão falar aquilo que Cristo já nos ensinou, que nós muitas vezes temos o conhecimento acerca da oração, mas não do poder que está subjacente a ela. Porque você pode dizer o seguinte: é sobre oração? Já está batido esse assunto. Eu já conheço muito sobre oração. Eu já fiz muita escola bíblica sobre oração. Eu já vi tanto sermão sobre oração. Eu não preciso mais ouvir nada sobre oração. Aí vem Jesus Cristo e diz: vocês erram por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Veja, se você já sabe muito sobre oração nas Escrituras, talvez está lhe faltando o poder de Deus. É provável que pessoas conheçam o tema oração nas Escrituras e ainda assim não vivam debaixo de oração, não vivam buscando o poder de Deus, não presenciem o poder de Deus em sua vida. Mas o normal é quanto mais você conhece sobre o que é oração na Bíblia, mais você começa a desenvolver uma vida de intimidade, de relacionamento, e você começa a presenciar o poder de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele está atrelado à nossa fé. É a nossa fé que é esse instrumento que Deus usa. E Deus ele age por meio de nossas vidas, só que se você não crê, não vai acontecer. Mas e como é que eu vou crer? Como é que eu posso aumentar a minha fé? A Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então as coisas estão relacionadas. Quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro na Bíblia sobre oração, quanto mais eu pergunto, como os apóstolos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Mas eu vou perguntando, na Bíblia, palavra de Deus, Deus, o que é oração? Como é que eu devo orar? O que é que eu devo orar? Que palavras eu devo usar? Que assuntos eu devo tratar quando o assunto é oração? Como eu estava dizendo, esse é um assunto tão importante e tão usado que até a ciência tem se colocado à disposição para aprender. E eu trouxe aqui só para título de curiosidade, olha só isso, queridos. Ciência revela que a oração tem efeitos curativos contra doenças. Já imaginou isso? A gente sempre fala, olha, oração é bom, oração relaxa, oração contra si, contra isso, contra aquilo. Mas agora a ciência está investigando. E ela está investigando como? Existe uma máquina que ela trabalha com ressonância magnética. Alguém que já fez ressonância magnética? Olha quantas pessoas já fizeram, né? E aí a ressonância magnética do cérebro é algo muito, muito legal. E aí esses cientistas estão fazendo, sabe o quê? A pessoa entra na máquina, não só uma, porque para ser uma pesquisa tem que ser várias e várias pessoas, entra na máquina e pede para ela orar, para ela orar. E na hora que a pessoa ora, queridos, uma região do cérebro, os lobos frontais são acionados, que é a região responsável por tomar decisões, por você relacionar o que é certo e o que é errado. É uma área muito importante na nossa vida. Então, a ciência já disse isso. E aí, olha, cientista americano, uma outra pesquisa, afirma que a oração tem o poder de curar doenças. E nessa pesquisa, acho que dá para ler, olha, o doutor Andrew, professor da Universidade de Thomas Jefferson, essa universidade é muito famosa na área de saúde, muito famosa, ele vai dizer o seguinte, realizou um estudo de ressonância magnética e descobriu que a oração e a meditação são realmente poderosíssimas. Quando iniciamos essas práticas, olha só, regularmente o nosso cérebro aumenta a atividade do que eu falei, aumenta a atividade dos lobos frontais e da área de linguagem, da mesma forma que acontece com a comunicação. Esse esforço deve ser entendido como um treino físico para a mente, que resulta na cura de várias doenças até no desenvolvimento cerebral. Alguns estão dizendo o seguinte, que a oração é a academia do cérebro. A oração é a academia do cérebro. Mas veja, não devemos orar por conta disso. É óbvio que o fato de sermos corpo, alma e espírito, nós estamos relacionados.
É óbvio que se orar faz bem para a minha vida espiritual, é óbvio que isso vai refletir na minha vida física também. Mas eu não posso orar pensando nisso, porque isso é oração no geral. O que as pesquisas estão dizendo não é que cristãos, quando oram, têm isso. É qualquer pessoa que ora. Você pode orar para Tutankhamon. Se você parar, depois de um dia de trabalho, chegar na sua casa, começar a falar, ó Tutankhamon, durante 15 minutos, orando para Tutankhamon, o seu cérebro vai apresentar mudanças físicas desta área. Você vai ter, obviamente, o alívio do estresse. Você vai ter o cérebro turbinado em outras áreas, você vai desenvolver o seu cérebro em algumas questões, mas não é isso que estamos falando. Não adianta você orar se você não ora como convém, se você não ora ao Deus Todo-Poderoso, se você não tem uma inclinação para se relacionar com Deus, porque, queridos, esse Deus que nos criou, Ele nos criou de tal forma que quando a gente ora, o nosso corpo é mudado, a nossa alma é alterada e o nosso espírito é transformado. Então, a oração, ela sempre foi importante na vida da igreja. A oração sempre foi algo central na vida do povo de Deus. Porque na oração, meus irmãos, acontece, e aí orando agora, biblicamente falando, na oração, o Deus Todo-Poderoso, que habita em luz inacessível, se torna presente, se torna conhecido, se torna pessoal, se relaciona com você e diz: fale, meu filho. O Deus que tem o universo nas mãos, o Deus que não deixa as leis da física falharem, o Deus que diz que não há nada impossível. Quando você para, quando você ora, esse Deus vem e diz: e aí, filho? E aí, minha filha? Fale. Fale. Como é que está a sua vida? Fale. Aí você fala em nome de Jesus com Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz: eu estou ouvindo. Eu estava esperando por você. Por isso, meus irmãos, que a oração sempre foi um assunto importantíssimo na história da igreja. Nós temos desde os primórdios vários livros da época dos primeiros séculos, da época chamada patrística, dos pais da igreja. Esse livro aí, a Didaquê, é um livro maravilhoso. Depois baixa na internet, são 5 páginas só. Os jovens deviam aí, pastor Neto, de repente dar uma estudada, 5 páginas só de Didaquê. Lá tem uma instrução muito boa sobre oração. Ele pega a oração do Pai Nosso e dá algumas outras instruções. O livro de Tertuliano, de cerca de 240 depois de Cristo, também. E não é só ele não. Aí quando ele fala nesse livro, não é só ele, outros e outros também fizeram um livro sobre o mesmo título. Vamos pensar em criatividade, mas todos escreveram sobre a oração. Aí Tertuliano, tantos outros. Olha, vou fazer um livro, já sei, sobre oração. Como você adivinhou? Porque era muito comum falar sobre oração. E era o mesmo título, sobre a oração. Agostinho, chamado também de Santo Agostinho, não é Agostinho Carrara, é Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, né? Então, Agostinho, ele também vai falar muito sobre isso, sobre a oração. Então, isso era desde que, já na gênese do cristianismo e antes dele, a oração sempre teve, meus irmãos, um destaque. E sabe por quê? Presta atenção, queridos. A Bíblia em português, início do século XX, mais de 90% dos brasileiros eram analfabetos. A Bíblia em português chegou no Brasil só no século XIX, metade do século XIX, com um português que poucos sabiam ler. Para a Bíblia, ela vinha se popularizar no pós-guerra, em várias versões, e hoje em dia que a gente tem muitas opções, mas nunca foi assim, desde que o mundo é mundo, que as pessoas não tinham condições de fazer a leitura devocional em casa, por conta do acesso à Bíblia que não tinha, mas também por conta do próprio analfabetismo. Mas
todas as pessoas sempre tiveram acesso a Deus por meio da oração. Até pessoas que no hospital, em um leito, numa doença, numa enfermidade, ela não consegue mais muitas vezes ler, ela não consegue muitas vezes nem ouvir, mas ali ela também consegue orar. A oração, meus irmãos, foi feita por Deus para nos dar esse meio maravilhoso, extremamente fácil de nos comunicarmos com Ele. Por isso que a oração, nós precisamos aprender com ela. Olha só o que diz Mateus 6, de 5 a 6. Esse texto é muito interessante. Cristo vai dizer, olha, e quando vocês orarem, está falando da oração do Pai Nosso, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, assim, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no seu, ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto E agora eu vou entrar num terreno, meus irmãos, esse sermão ele está inacabado, ele está incompleto. Estava falando para minha esposa Carlinha, eu digo, eu estou fazendo esse sermão, mas ele não está terminado. Meus irmãos, a gente vai entrar, eu preciso que os irmãos compreendam que pelo Espírito falaremos de coisas aqui que o mundo não compreende e até alguns cristãos também não compreendem. Meus queridos, veja, Cristo está dizendo que nos recompensará. Deus sabe de todas as coisas, Deus designou todas as coisas, mas a oração foi o meio pelo qual Ele instruiu para realizar muitas coisas. É um mistério. Às vezes eu vi um teólogo falando que a gente ora só para nos humilhar, porque não muda nada. Isso não tem o menor fundamento. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, no desenvolver desta mensagem. Não temos, é um mistério, mas Deus trabalha em cooperação com o ser humano, em todos os aspectos, inclusive na criação. O homem tem que plantar, o homem tem que trabalhar o meio ambiente, o homem tem que fazer tudo. Então Deus, desde o princípio que Ele trabalhou, desde quando Ele criou o planeta Terra, Ele fez em cooperação com o homem. E do ponto de vista do que nós vivemos, que é a vida real, Deus age por meio da oração. Para os irmãos terem uma ideia, olha esse texto aí agora. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem, o quê? Para serem curados. A oração de um justo. E o que fazer com um versículo desse, querido? Porque é o seguinte, volto a dizer, soberania de Deus, ninguém se questiona, Deus é soberano, já decretou todo o fim na história, não tem para onde correr. Mas o que é que Ele decretou? Não sei. No meu ponto de vista, na minha vida real, a oração é poderosa e eficaz. E tem tantos exemplos na Bíblia sobre isso. Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. Você, pastor, porque já estava determinado para não chover. Aí vai ficar nesse negócio na roda e não vai gerar em canto nenhum. De fato, no ponto de vista de Deus, está tudo já, meu irmão. Mas para nós, Elias orou, Deus ouviu e fez o pedido de Elias. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou a chuva e a terra produziu os seus frutos. Agora, para a gente ficar mais difícil, até derramei aqui a água. Para ficar, meus irmãos, mais difícil a nossa análise, vamos ver o que Jesus Cristo diz sobre oração. Vocês podem pedir, eita, como é que é Jesus? Já imaginou você conversando com Jesus, aí você, mestre, sobre oração, o que é que o senhor tinha a dizer? Pode pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Como assim? Você não ouviu, não? Outra vez ele vai dizer, batam e será aberta a porta, porque esse versículo eu sempre troco. Mas bata, batei e abre-se-vos-á. Procurai e achareis. Tem um terceiro ainda. Hein?
Pedi e dá-se-vos-á. Porque essa mesóclise aí, né, Camila, dá uma travada. Aí ele diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Meus irmãos, aí agora o que você vai fazer com esse versículo? É você e Deus. Estamos conhecendo as Escrituras. A pergunta é: estamos vivendo e conhecendo o poder de Deus? Porque o que o texto diz é isso: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim. E ele, para não deixar dúvida, sim, vocês não entenderam errado não, peçam qualquer coisa. Claro que na teologia bíblica nós vamos entender, Tiago vai dizer que a gente às vezes pede, não recebe porque pede mal, aí alguém vai dizer, eu quero uma Ferrari, aí não entendeu ainda o sistema, não entendeu o sistema, né? Então, precisamos, meus irmãos, compreender isso. Então, veja só, eu não vou falar sobre que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração, não no sentido de que Ele não é surdo. Deus ouve no sentido de que Ele atende. De que você ora e que Ele faz. Ele faz como, Gui? Ele faz de que forma? Ele age ou Ele não age? Aí é cada um com a sua fé. Cada um com a sua fé. Não temos como a gente ensinar isso, não temos como a gente entrar em cada um aqui nisso. E aí são as suas experiências com Deus. E eu sei que os irmãos têm suas experiências com Deus, de como Deus ouviu as orações dos irmãos, de como Deus foi misericordioso. Então nós não vamos falar sobre isso, não vamos dizer, olha, Deus ouve a oração e se você pedir, Ele fará. Isso está posto. Agora a pergunta é: como podemos aprender agora, meus irmãos, com a oração de Daniel? Vamos agora para a oração de Daniel. Meus irmãos, a oração de Daniel ela é uma oração maravilhosa, porque Daniel é esse homem do Senhor que já nesta época é um idoso. Ele trabalhou na corte, ajudou pelo menos com 3 reis. Ele foi uma pessoa tirada da sua casa. E, meus irmãos, Daniel, quando ele foi tirado de casa, ele foi tirado adolescente. Segundo os estudiosos, Daniel tinha 13 anos, 12 para 13 anos. E Daniel, meus irmãos, e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, quando eles chegam na Babilônia, eles chegam em uma cidade, em um país, de uma língua diferente. Enquanto eles falavam hebraico, lá se falava o aramaico. E eles chegam numa terra distante, e lá eles têm que aprender uma nova cultura, e lá eles não têm mamãe nem papai para ficar na cola. Mas aquilo que os pais ensinaram a Daniel foi suficiente. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: e eu replico isso para nós, se porventura, que isso nunca aconteça, pela graça de Deus, se o seu filho, adolescente, com 12, 13, 14 anos, fosse tirado de você, o que você ensinou a ele até agora seria suficiente para ele manter-se firme na fé até a vida adulta? Olha que coisa, meus irmãos. Se por algum motivo ele tivesse sido retirado, olha, 12 anos, 13 anos, invadiram o Brasil, e aquilo aconteceu, e meu filho foi retirado, e aí a pergunta é, tudo que eu ensinei a ele, os fundamentos que eu ensinei para ele, a fé em Cristo que eu ensinei para ele, isso é suficiente, será suficiente para ele, onde ele estiver, ele negar as iguarias da Babilônia, ele negar a adoração dos falsos ídolos, ele negar todas as coisas, inclusive permanecer firme diante das perseguições? Será que é suficiente? Para Daniel foi. Não sabemos o nome da mãe de Daniel, não sabemos o pai de Daniel, mas nós sabemos que eles fizeram a tarefa de casa, eles doutrinaram o seu filho. Então Daniel, ele está lá, e depois de passar por um período,
Daniel, ele vai ter essa visão e essa intenção de orar em favor do povo de Israel. E o que Daniel orou serve para nós de elementos para que eu e você também venhamos a orar. Já sabemos que quando você ora, os céus se abrem, Deus se torna presente, e em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso diz: peça, e lhe será concedido. E agora, como orar? E a primeira coisa que Daniel nos ensina, meus irmãos, na oração, é sobre a adoração, por meio da oração. Olha só, Daniel, meus irmãos, ele vai dizer que ele vai orar, ao rei Xerxes. Olha, eu orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Queridos, aqui nós temos um aspecto bem interessante. Preste atenção. Coloque aí, por gentileza, que eu achei que tinha colocado. Coloque aí Daniel 9. Coloque aí o verso 1, Daniel 9. Quero que você capte o que eu percebi na leitura desse texto. Olha, Dario, filho de Xerxes, o Assuero, não o Assuero de Esté, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Daniel era um douto, Daniel era maravilhoso, Daniel era um gênio. Então, ele lendo o profeta Jeremias, ele descobriu, pela palavra do Senhor, que a desolação, o cativeiro babilônio duraria quanto tempo? Lendo Jeremias, eu acho que é Jeremias 29, posso estar errado aqui agora, mas acho que é 29, Daniel diz claramente que o cativeiro durará 70 anos. Presta atenção agora, queridos, olha agora o X da questão. Daniel está lendo o profeta Jeremias, o rolo. Daniel lê e diz: olha, Jeremias disse: assim diz o Senhor, a desolação de Judá durará 70 anos. Depois deste período, eu vou trazer o meu povo de volta. Eu pergunto a vocês uma coisa: aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz ou não faz? Por que orar então? Por que orar? Daniel podia dizer: bom, já que ele disse que vai fazer, eu vou tomar um sorvete e vou aguardar a deportação de retorno. Ele disse que vai fazer. Meus queridos, precisamos compreender que quando Deus disse que Ele vai lhe dar o pão de cada dia, quando Deus lhe disse: olha, observe as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, porém Deus as alimenta, quanto mais valem vocês do que as aves. Não é para você, meus queridos, ficar parado, é para você, como Daniel, orar e dizer: Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor me alimentaria, que o Senhor cuidaria de mim, que o Senhor me investiria. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, eu confio na tua palavra. É isso que Daniel nos ensina. Não é simplesmente dizer: ah não, Deus falou, está falado. Estava decretado que ele voltaria em 70 anos, o povo de Judá. Mas Daniel está há 3 anos dos 70 anos aí, viu? Na oração de Daniel, está faltando 3 anos. Daniel disse: chegou a hora. Chegou a hora. E Daniel, então, meus irmãos, ele se lança em oração a Deus para interceder pelo povo, e ele começa a sua oração como? Reconhecendo, pode voltar lá para o slide, reconhecendo quem Deus é. Ele reconhece quem Deus é. Os cristãos, meus irmãos, muitas vezes conhecem como fazer a verdadeira adoração, sabe que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade, mas a pergunta é: será que os cristãos têm adorado a Deus? Que pergunta é essa, pastor? Vou repetir. Será que os cristãos têm adorado a Deus? Quando o irmão vem para o culto, e o coração e a mente está no culto, o irmão adora a Deus, mas
você tem adorado a Deus em sua casa? Veja, queridos, o mundo está acostumado com a adoração a ídolos. Como é que acontece a adoração a ídolos? A pessoa chega, se ajoelha diante de uma imagem, se conecta com aquela imagem, que no paganismo eram imagens de animais, imagens de pessoas, imagens variadas, mas no tempo recente, por exemplo, do catolicismo romano, começou a fazer imagens de personagens bíblicos, mas é a mesma adoração pagã, e a pessoa, ela se ajoelha, e ela se conecta com aquela imagem, e ela faz oferendas, e ela conversa com aquela imagem, e ela se dobra aquela imagem, ela está tendo uma adoração ali, ela está se comunicando com aquilo ali. Aí vem Jesus Cristo e diz: meu querido, isso está errado. Na verdade, bem antes de Jesus Cristo, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não faça isso, porque eu estou nos céus, eu não sou uma imagem feita de pedra, feita de barro. Não me diminua esse ponto, por gentileza. Então, a gente faz essa adoração. Quando é que você adora a Deus? Você, meus irmãos, na sua oração, você precisa adorar a Deus. Como o próprio Cristo nos ensinou, ele diz: olha, vocês quando forem orarem, orem assim: Pai nosso, que estás no... Não é uma imagem aqui, percebe? Está no céu. Santificado seja... Você começa santificando, começa elogiando, começa trazendo palavras, porque, meus irmãos, uma coisa é orar ao Senhor, uma coisa é orar ao Senhor, outra bem diferente é ser um intercessor que o adora. Quando foi a última vez que você disse uma palavra de louvor remetida a Deus? Percebe? Daniel nos ensina que temos que orar assim. Quando eu vou orar, eu vou dizer: Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso. Eu tenho que elogiar Deus. Nós precisamos, meus irmãos, colocar a oração em perspectiva. Os pais da igreja, falando sobre eles, né? João Damasceno vai dizer o seguinte: olha, a oração não é uma atividade, mas é uma atitude do coração. Não é uma coisa que departamentaliza a minha vida. A oração é o encontro da sede e da fonte, diz Agostinho de Hipona. E essa oração, e essa adoração por meio da oração, ela pode ser de diversas formas, porque Paulo fala: orar sem cessar. Então, por exemplo, já imaginou você, quando você foi à praia, a última vez que caminhou lá na praia, e aí você notou aquelas belezas, você notou aquele mar, a maré, aqueles pássaros, e aí você começa a falar: olha como é lindo, como é maravilhoso. Aí eu acho que os anjos ficam, né? Ele vai adorar, ele vai. E aí, olha como é tudo bonito. Rapaz, que passarinho lindo. E os anjos: ele vai. Aí você continua: olha, rapaz, eu nunca vi esse passarinho diferente. Fala, abençoado Deus, como o Senhor é criativo. Pai, como o Senhor é sábio. Pai, como o Senhor é lindo e maravilhoso. Pai, como o Senhor é inteligente. Pai, a sua sabedoria ultrapassa tudo. Pai, como o Senhor fez essa terra maravilhosa. Louve ao Senhor. É difícil fazer um elogio a Deus? Por meio da oração temos que fazer isso, meus irmãos. E aí você pode, naquela sua conversa com Deus, você vai elogiar, pode surgir aí uma doxologia, que é uma oração profunda de louvor, como tem na Bíblia, como tem aquela de Romanos, que diz: olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Nessa oração não tem pedido, não tem confissão de pecado, tem exaltação, louvores, a exaltação, a adoração a Deus. Todos devem fazer, crianças também, elogiando, adorando a Deus. Mas também, meus irmãos, Daniel nos ensina acerca da confissão de pecados. Olha só,
Nós temos pecado e somos culpados, diz ele. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos. É interessante que no livro de Daquê, ele diz, olha, tem uma instrução, até peguei aqui, mas não vou ler não, a instrução sobre como fazer a ceia do Senhor. E aí nessa instrução fala, olha, que ninguém tome a ceia sem antes orar ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Meus queridos, os nossos pecados fazem distinção entre nós e Deus. Então, Deus não precisava esperar que a nação inteira se arrependesse e clamasse por sua misericórdia. Ele começa a trabalhar quando houve orações de fé, vindas de um intercessor fiel, que foi Daniel. Isso aconteceu em toda a Bíblia. Então, Daniel reconhece o pecado e ele se coloca naquele circuito, nós temos pecado. Nós quem? Daniel? A nação judaica tem pecado, e ele confessa o seu pecado, e ele coloca, isso meus irmãos, nos leva àquilo que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso, quando ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que também nos devem. Então, no seu momento de oração, nunca se esqueça de orar pelos seus pecados. Veja só, você não pode, meus irmãos, na oração, na confissão de pecados, orar genericamente. Vai orar, aí, Senhor, tu é bonito, já adorei. Agora, Senhor, perdoa meus pecados, paguei o segundo passo. Não. Daniel, ele vai deixar bem claro, no texto que nós lemos, exatamente onde eles pecaram. Não ouviu os profetas, construiu ídolos para si, foram pessoas desobedientes. Sai listando. Quando você for orar, meu querido, confesse a Cristo o seu pecado, lembrando-se deles. Diz, Senhor, hoje eu fui arrogante. Senhor, hoje eu cobicei. Senhor, hoje eu menti essa e aquela vez. Senhor, hoje eu, diz mesmo, no pensamento, que é para a mulher não ouvir, se for homem, né? Nem para o homem não ouvir isso, né? Quer dizer, quer dizer que você fez, né? É um momento com Deus, né? Mas você vai deixar tudo claro, meu querido, dizer, Senhor, como eu sou orgulhoso, ninguém sabe, Senhor, mas o Senhor sabe. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor aqui agora esse pecado. E você nomeia. E diz, Senhor, me perdoe. Não há, meus irmãos, serventia completa na teologia bíblica. Uma pessoa que chega para conversar com Deus. E você chega, meu querido, você chega em nome de quem? Em nome de Jesus, como Daniel vai deixar bem claro. Daniel vai dizer, olha, nós, Senhor, nós não chegamos em nosso nome. Ele fala, olha, não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Quem é você para chegar no Santo dos Santos, sem ter os seus pecados ali perdoados? Quem é você para ir para o templo, que fosse no Antigo Testamento? Quem é você? Ninguém poderia chegar no templo de Jerusalém sem levar uma oferta de mãos vazias. Tinha que haver expiação simbólica pelos seus pecados. Então, quem é você para chegar diante de Deus, entrar no Santo do Santo Celestial e nem pedir perdão pelos seus pecados? Não procurar o arrependimento, não procurar a mudança. Mas, queridos, Daniel também nos ensina algo maravilhoso, que é acerca da intercessão. Meus queridos, do verso 16 até o verso 18, Daniel ele vai se colocar agora como uma espécie de um sacerdote. Ele vai fazer essa intermediação do povo com Deus, e ele vai interceder. Ele fala, ó Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, os nossos pecados e a iniquidade dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria. Ele começa a interceder. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, inclina os teus ouvidos. Ele começa a orar. Meus queridos, preste atenção,
Todas as vezes que formos orar, precisamos interceder. No momento que você louva ao Senhor, que você adora ao Senhor, que você confessa seus pecados, você pode e deve colocar as suas demandas. Porque Filipenses vai dizer: não andes ansiosos por coisa alguma, antes, por meio da oração, súplica e ação de graças, apresente os vossos pedidos a Deus. Mas sabe o que acontece com o cristão? Ele chega para orar, e ele vem com uma lista gigante, até aí não tem problema. Diz: Senhor, cheguei, aí... Quero isso, 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 em nome de Jesus, amém. Vem cá, você não louvou ao Senhor por meio da oração, você não reconheceu Ele como santo, que está nos céus, e você não intercedeu por ninguém. O que é interceder, meus irmãos? A palavra intercessão significa agir entre, mediar, intervir em favor de alguém ou algo. E aí na linguagem bíblica, refere-se a essa prática de intervir diante de Deus para outra pessoa. É uma ação em que uma pessoa age como intermediária entre Deus e as necessidades, preocupações e súplicas de outras pessoas, buscando obter a intervenção divina em seu favor. E aí, na intercessão, nós buscamos, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. A graça do Senhor, meus irmãos, é porque Deus, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, como a salvação, o Espírito, e a sua misericórdia é que Deus não nos dá aquilo que merecemos. E aí você vai rogar pela misericórdia do Senhor, vai rogar, né, para as pessoas, em favor das pessoas, e Deus vai responder às orações de Daniel. E no ano 538, Ciro publica um decreto, permitindo aos judeus retornarem à sua terra, levar os tesouros do templo, e reconstruir o templo, e restaurar o culto ao Senhor. Um intercessor, Deus ouviu a voz de um intercessor. Cerca de 50.000 judeus voltaram nesta leva que o rei Ciro permitiu. Em diversas ocasiões, queridos, na história de Israel, a intercessão de uma pessoa livrou a nação do juízo. Moisés intercedeu. Em Abraão intercedeu por quem? Por Ló. Lembra daquela conversa? Se tiver 250 justos, aquela história com o anjo. Então Abraão se colocou entre Deus e o seu sobrinho Ló, e disse: ó Senhor, tem misericórdia de Ló, Senhor. E aí Deus ouviu, meus irmãos, Deus já estava com o plano decretado. Ele fala: olha, tenha pressa, porque eu quero destruir Sodoma e Gomorra, tenha pressa, mande-se apresse. Deus queria destruir logo, mas Deus retardou, para que Ló e a sua família saíssem de Sodoma e de Gomorra, por conta de um intercessor. Deus respondeu à oração de Elias, Deus ouviu a oração de Josafá e deu a Israel a vitória sobre o grande exército invasor. Deus ouviu a oração de Ezequias e deu mais 15 anos de vida a ele. Tantas histórias, meus irmãos. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando, e Deus mandou um anjo para livrar Pedro da prisão. Interceder, meus irmãos, é o que nós temos que fazer. Interceder pelas pessoas. Logo a pergunta é: você tem orado pela sua família? Esposo, tem orado pela sua esposa? Quando foi a última vez, esposo, que você orou pela sua esposa? Não é orar: Senhor, abençoe minha esposa, em nome de Jesus, amém. Não, não é assim. Senhor, coloca agora diante do Senhor a minha esposa. Senhor, ela é braba. Aí pode dizer, aí você vai dizer com o Senhor, né? Senhor, ela é braba, é agitada. Senhor, ela é assim, ela gosta de tudo certo. Senhor, tá, você vai dizer. Aí agora a vez da esposa, né? Ah, pai, quero colocar agora o servo que tu me deste. Coloque.
Coloque o marido lá trabalhando e a orelha esquentando. O que está acontecendo, gente? Quando foi a última vez, meus irmãos, mas não pode ser orar no aniversário de casamento. Se essa pessoa é importante para você, e eu creio que sim, você tem que colocar ela nas mãos do Senhor. Os dilemas dela, os problemas dela, as questões internas dela, as questões emocionais dela, as questões físicas dela, as questões profissionais dela, os sonhos dele, você precisa orar. Já orou pelo seu filho? Tem orado pelo seu filho? Tem que orar pelo filho. Tem na história da igreja, eu não vou me alongar muito, mas tem a história de Mônica, a mãe de Agostinho. E ela, angustiada na igreja, então o pastor foi falar com a Mônica, que é conhecida como Santa Mônica, mas é Mônica, e Ambrósio disse, olha, vá, minha querida, em paz, porque Deus contempla as lágrimas de uma mãe quando ora. E Agostinho virou o que virou. Se não for o maior teólogo da igreja, está entre o top 3. Orar, meus irmãos, vou cutucar, tá? Vou cutucar. Quando foi a última vez que você orou pela sua igreja? Pela primeira igreja batista em Augusto Franco. Vixe, pastor, agora pegou. Eu não estou orando nem pelo meu marido. Quando foi a última vez que você, meu irmão, minha irmã, lá no nosso momento de oração, aí você se lembrou da PIBAF, Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa aqueles jovens, abençoa as finanças da tua igreja, abençoa os projetos, abençoa o ministério infantil, Pai, aquelas crianças têm ido para a tua igreja, têm aprendido a tua palavra, como é bom, Pai, elas terem essa oportunidade. Ó Senhor, quando foi, meus irmãos, você precisa interceder, Deus fez de nós, todos nós intercessores. Quando foi a última vez que você orou por amigos, um amigo, sem que ele tenha lhe pedido? Porque isso acontece, você chega lá, diz, ó meu irmão, estou, pai, com pedra no rim, ore por mim, você pode, eu vou orar. Mas quando foi a última vez que você orou, sem um amigo ter lhe pedido, e você lembrou dele? Se a gente começar a fazer isso, meus irmãos, percebe que a oração de 1 minuto não vai dar certo? Percebe? Aí você vai orar por um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Quando foi a última vez que você orou por Aracaju, por Sergipe, pelo Brasil? Meus irmãos, precisamos interceder pelas autoridades. A palavra do Senhor diz que precisamos orar pelos reis, por todos que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Quando foi a última vez que você orou? Disse, Senhor, quero orar agora, Pai Santo, pelo Congresso Nacional. Ah, Pai, meu desejo, mas eu não vou dizer. Meu desejo, Pai, eu não vou dizer meu desejo, mas eu quero agora, Pai, que o Senhor abençoe o Congresso Nacional, aqueles deputados, abençoe suas famílias, abençoe os projetos, Deus, que venha coisas boas para o teu povo. Quando foi que você orou para que o nosso país tenha leis dignas? Hoje pela manhã estava falando na classe de novos membros, que a CLT para nós é fruto de oração de alguns irmãos também, porque a CLT trouxe para nós muitas garantias trabalhistas que não tinha antes. Sabe o que é você ter dia remunerado semanal, como é que diz? Descanso semanal remunerado, férias remuneradas. Isso tem que ser orado, meus irmãos. Se amanhã esse povo quer mexer na CLT, a igreja precisa orar. Precisa orar. Agora mesmo estão querendo aprovar as leis descriminalização do crime do aborto. Temos que orar, porque, meus irmãos, a gente ora pela nação. O livro de Daniel mostra claramente que Deus é Deus de todos. A nação que começa a aprovar leis injustas, ela também estará sob juízo de Deus. E cabe a nós que conhecemos ao Senhor interceder e dizer, Senhor, temos pecado, Senhor, temos pecado como nação, temos aprovado leis injustas,
Temos, ó Deus, aprovado leis contra a Tua palavra. Ó Senhor, temos aprovado leis que favorecem os ricos em detrimento dos pobres. Temos a lei, Pai Santo, favorecido leis que querem matar as crianças no ventre. Senhor, é o nosso pecado como nação. Senhor, não leve em consideração isso, a gente se coloca entre o Brasil e Deus, que pode estar com um anjo com uma espada desembainhada, pronto para julgar. Queridos, palavra do Senhor, e eu quero já concluir com isso, vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, quer ter uma vida de desenvolvimento espiritual, quer ter maturidade espiritual, dedique-se à oração. E aí Paulo vai dizer, Paulo, meus irmãos, é o apóstolo dos gentios, aquele apóstolo que fez tantas coisas maravilhosas, que até ressuscitou pessoas. Diz, olha, estejam alerta e agradecidos. Ao mesmo tempo, olha, dediquem-se à oração. No verso 3, ao mesmo tempo, orem também orar por Paulo, o apóstolo que faz e acontece. Tem que orar por Paulo, sim. Tem que orar por ele, para que Deus abra uma porta. Mas peraí, eu tenho que orar por Paulo, por sua equipe, para que Deus abra a porta, mas ele foi enviado por Deus, ele mesmo disse que caiu, enquanto ia para Damasco, e Deus disse que ia fazer dele apóstolo às nações, e Deus disse que por meio dele, o mundo gentil que ia conhecer o Evangelho. Eu tenho que orar mesmo assim? É o que Paulo está dizendo, ore, para que abra uma porta, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. E no 4 ele fala de novo, para não ter problema, para ninguém sair daqui também sem essa ênfase. No verso 2, dedique-se à oração. No verso 3, ore para que abra as portas. No verso 4, orem, para que eu possa manifestá-la abertamente e que pode cumprir. Queridos, erramos, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos, porque talvez conhecemos parcialmente as Escrituras, mas não conhecemos o poder de Deus. O que precisamos como igreja é nos apropriar do poder de Deus, que já nos foi dado, como o próprio Cristo disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito do Senhor. E agora, o que fazemos com isso? Agora, meu querido, é você e Deus. Agora é com você e Deus. Passará a semana sem dedicar-se à oração? Passará a semana sem ter um momento a sós com Deus? Passará a semana sem adorar a Deus por meio da oração? Passará a semana sem dizer palavras de louvor a Deus por meio da oração? Passará a semana sem confessar o seu pecado? Passará a semana sem interceder pelas pessoas? Você está cheio de problema, mas nem ora por isso. Que é isso? É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Às vezes estão os irmãos por aqui de problema, e não se dedica à oração, não coloca diante do Senhor, nomeie. Meu querido, Deus já sabe do que você vai falar, antes mesmo que a palavra chegue à tua boca, à sua boca, mas é esse Deus que criou, que sabe, que disse, ore, num processo de mistério, num processo de relacionamento transcendental, com um Deus sagrado, num processo de parceria com esse Deus todo-poderoso, que diz, ore. Isso me faz lembrar, meus irmãos, a história daquele cego, no caminho de Jericó. Cristo passando, viu um cego, e o cego dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começou a falar, para, e ele clamava, e ele orava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falava, ele clamava, até que Cristo disse, venha. Meu querido, você falou o quê? Jesus, tem misericórdia de mim. Que tipo de misericórdia você quer que eu tenha de você?
fale. Ah, Senhor, eu quero ver. Ah, você quer ver? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Aí, Senhor, ok, meu querido. Então, pedido atendido. Ainda às vezes quer orar assim: Senhor, tem misericórdia de minha família. De que tipo de coisa você está precisando? Diga. É um cego? É uma enfermidade? É um problema emocional? Diga. Diga a Deus. Diga a Deus: Senhor, tem misericórdia disso, disso e daquilo. E orando, creia, entenda com quem você está falando e creia que para Deus não há impossível.